Olá! Hoje aconteceu um episódio comigo que me fez parar para pensar, para refletir a respeito da intuição. E aí eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam um vídeo falando sobre a intuição. E todo mundo votou que sim. Então, estou aqui, né? A voz do povo é a voz de Deus, então eu tô aqui para trazer esse assunto para vocês, a gente bater esse papo gostoso. Eu gostaria que vocês colocassem aí no comentário também se já aconteceu alguma situação assim com vocês, como que foi, né? Como vocês se sentiram em relação a essa situação. Eu quero saber. Bom, a nossa intuição, ela pode ser chamada de vários nomes, né? Independente da religião que você for, em cada lugar a gente vai ouvir alguma coisa, vai ter algum tipo de, de analogia, de conhecimento, falando sobre a nossa voz interior e a nossa intuição. Então, podem se chamar de guias, de mentores espirituais, ou simplesmente a voz de Deus dentro de você, a voz do nosso Criador. E muitas vezes a gente ignora essa voz, né? A gente paga para ver, a gente ignora a intuição e a gente faz a nossa vontade. E quando eu faço isso, normalmente eu quebro a cara, na grande maioria. E eu tenho levado isso tão a sério, porque parece que quanto mais você cuida da sua espiritualidade, mais afinado você vai ficando com a sua intuição. Então eu costumo falar que a minha intuição, ela não fala comigo mais, ela grita na minha orelha, ela grita assim, ela vem, tá me ouvindo? Ela dá um berro na minha orelha. Porque são tantos sinais e tantas coisas que acontecem na minha cara, assim, ó, escancarada. É como se fosse Deus falando assim, ô minha filha, eu tô te dando aqui a visão e você não tá enxergando? Não, vamos lá, vai de novo, mostra de novo pra ela. E mostra de novo, e mostra de novo. Então, no meu caso, fica quase impossível, não só no meu caso, mas no caso de muitas pessoas, né? É porque quanto mais, às vezes, a gente não percebe. E eu já fui essa pessoa que não percebia. E aí, quando eu não percebia, eu achava assim, ai, tudo acontece comigo. Ai, não sei por que isso acontece. A gente vai sempre se jogar naquele pensamento vitimista, né? De, ai, eu não sei por que isso acontece comigo. Ai, tá tudo dando errado. Ai, eu fiz um negócio aqui que era para dar certo e tá dando tudo errado. Mas por que tá dando tudo errado? Você é autorresponsável pelo que dá certo na sua vida e também pelo que dá errado. Então, se você é autorresponsável pelo que dá errado, só você pode mudar isso. Então, para olhar aquela sensação de incômodo, sabe quando você tá fazendo alguma coisa e mesmo que a coisa até tá dando certo, mas você tá sentindo aquele incômodo dentro de você, como se fosse um negócio assim, ó, no estômago, um aperto no peito, se fosse aquele pezinho atrás que você fica assim, nossa, mas será que eu deveria estar fazendo isso? Se você está pensando muito, para escutar a sua intuição. Reflete, para um minuto. Outra coisa que é muito comum é o nosso diálogo interno, ele atrapalhar a voz da intuição. Ele atrapalhar. Quando você tiver uma intuição, você pode ter certeza que ela vai ser aquela primeira sensação. Sabe aquela sensação de como o seu corpo reage ao que você está pensando, ao que você está projetando? Como o seu corpo reagiu? É aquela primeira impressão, sabe a história, a primeira impressão é que fica? Aquela primeira sensação que você teve quando você viu essa pessoa. Ou se não foi pessoa, se foi caso, se foi o que foi? Se foi alguma coisa de trabalho que você ia, uma decisão importante, uma casa que você ia comprar, um carro, aquela primeira sensação. Entrou no carro, sentiu um cheiro, coração ficou quentinho, legal. Entrou no carro, ficou com aquela sensação de incômodo, não compra, porque o carro vai quebrar,
N coisas. O que acontece? Eu, depois de anos estudando o comportamento humano, vou contar aqui para vocês que o que vem depois da intuição é o nosso diálogo interno. Então, primeiro, você vai intuir, você vai sentir isso. Você sentiu, aí você não deu ouvido. Ou você deu ouvido, mas aí logo depois vai vir o seu diálogo interno, tentar racionalizar aquele sentimento para você. Ele vai tentar explicar, ele vai tentar ir contra realmente a sua intuição. É como se fosse o seu sabotador, o auto-sabotador dentro de você, tentando te fazer mudar de ideia. Então você sentiu que, por exemplo, é para tomar aquela decisão X. Acabou de estar enroscando aqui no japamala. Você sentiu que é para tomar aquela decisão X. Aí você vai lá e tá decidida, vai tomar a decisão X. O seu diálogo interno, ele vai começar a racionalizar. Mas tem certeza que é para você tomar essa decisão X? Se der errado. Mas e se não for exatamente do jeito que tá parecendo que é? Se você estiver enganado, ela vai começar a argumentar. Toda essa argumentação que vem depois dessa primeira sensação, isso é o seu diálogo interno, tá? Isso não é a sua intuição. A sua intuição é a primeira sensação que você tem. E aí você tem que ficar muito atento. E quanto mais você aprender a silenciar a sua mente, mas tem que virar monge budista. Não. Quanto mais você aprender a silenciar a sua mente, práticas de meditação, ou até mesmo minutos ali, ó, de presença, você vai ficar mais afiado de escutar isso. Você vai aprender a ouvir isso muito melhor, muito mais claro, muito mais fácil. Eu te garanto. Eu assisti semana passada um vídeo do Cadu Caçaú. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai amar todos os vídeos dele, porque eu amo o canal dele, é sensacional. E ele tava falando sobre intuição, e aí ele fala que a gente tem que ter respeito pela nossa intuição. E ele fala da etimologia da palavra respeito, que é respecere. E respecere significa olhar de novo, dar importância, né? A gente dá atenção àquilo. Então, respeite a sua intuição. Quando você sentir, para olhar de novo para ela, mas para olhar de novo para a sua intuição, não para o seu diálogo interior. São coisas diferentes. E aí, você vai perceber que quando você começar a ouvir a sua intuição, a sua vida vai seguir mais fluida, vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil, você vai ter menos preocupação. É como se você tivesse uma injeção de fé. Quanto mais você acredita na sua intuição, a sua fé vai crescer, a sua fé vai ficar maior. Porque você vai saber que tudo aquilo que está acontecendo é o que deveria acontecer no momento que deveria acontecer. Então você não fica preocupado, porque para você tá tudo bem. As coisas elas são como são e tá tudo bem. Você não fica mais naquela preocupação, ai meu Deus, mas será que tinha que... Ai, mas será que... Você vai soltando, você aprende a soltar. Você escuta a sua intuição e solta e deixa as coisas acontecerem. Às vezes eu tô aqui em casa, né, conversando com o Caco, alguma coisa, e aí ele fala assim pra mim, ai, eu podia fazer tal coisa, e se a gente fizesse tal coisa, né? A gente tem essa alma aí de empreendedor, a gente tem muitas ideias. E aí, às vezes, quando ele me faz essa pergunta, eu falo, eu volto a pergunta para ele e falo assim, faz o seu coração vibrar? Aí ele fala, acho que não, isso não faz o meu coração vibrar. Aí eu respondo, não faça. Se não faz o seu coração vibrar, não faça. E eu sempre penso a mesma coisa antes de tomar decisões importantes. Então, se eu vou fechar um contrato com um cliente, alguma coisa que é importante, eu sempre presto atenção. Meu coração vibraria? Eu faço essa pergunta para mim. Meu coração vibraria eu fazendo isso? Será que daria certo? Será que meu coração ficaria quentinho? Se o meu coração não vibrar, eu não faço. Eu aprendi isso e eu tenho assim, ó,
seguido de maneira religiosa aí, ó, e a minha vida tem fluído com muito mais leveza, muito mais fluxo, muito mais coisas boas, e não só coisas boas, mas aprendizados necessários, né? Então, faça essa pergunta para você. Quando você for tomar alguma decisão, você pensa: o meu coração vibraria? Isso vai fazer o meu coração vibrar? Se a resposta for não, corre. Se você gostou desse vídeo, eu vou te convidar para me seguir lá no Instagram, para se inscrever nesse canal, porque com certeza vão ter muitos mais outros vídeos aqui desse bate-papo, de conversa. Eu gostaria que você me contasse no comentário se você já passou por esse tipo de situação, se você já ouviu a sua intuição e se deu bem, ou você não ouviu a sua intuição e se deu mal. Se esses episódios já aconteceram com você, tanto quanto aconteceram comigo. Porque aconteceram muitas vezes comigo. Mas, e ainda tá sujeito, né, a acontecer. Às vezes a gente tem alguma crença em alguma coisa e a gente vai tentar ir contra, né? Normal, faz parte da nossa humanidade. E, e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Até.